A Selic manteu, ficamos em 15%, o Copom não quis subir nem diminuir a taxa, é de 15%. Mas parece que nada mudou, só que mudou tudo. Como assim, Thiago? Todo vídeo você fala que mudou tudo? É, mudou tudo. Olha só, essa decisão, que à primeira vista parece não mudar em nada a sua vida, nem os seus investimentos, ela pode ser o maior sinal de oportunidade dos últimos anos para quem quer investir e proteger o seu dinheiro. E até o final do vídeo eu vou explicar o porquê. Ai, Thiago, mas você acabou de fazer um vídeo dizendo que era grande oportunidade. Sim, mas a gente está chegando ao fim do ciclo dessa grande oportunidade e até o final do vídeo você vai entender o porquê e o como se beneficiar. Então esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, como que a gente chegou a uma Selic de 15%, precisa entender o contexto disso tudo e por que o Banco Central manteve essa taxa. 45 dias depois, ele manteve em 15% de novo e decidiu não subir nem descer. Segundo, por que essa manutenção é um sinal urgente pra gente? Urgência significa o seguinte, você precisa tomar uma atitude, porque se você não tomar uma atitude agora, você vai perder alguma coisa, seja um ganho ou seja um prejuízo que você vai ter. Urgente. Estamos chegando no momento urgente. Terceiro, como se posicionar e investir para esse momento. Então, venha com muita calma aqui, eu sempre corro para fazer um vídeo rápido na hora que sai a taxa Selic para vocês e porque eu tenho um compromisso com vocês aqui que me seguem, que são investidores, né? Eu preciso munir vocês de informações inteligentes para vocês investirem melhor no capital de vocês. Só que vocês só vão tomar boas decisões se vocês se inscreverem no canal. Então, clica no botãozinho aí, ó, tem um negócio escrito inscreva-se e tem um joinha. Clica aí para você fazer parte do canal do Primo, ó, joinha. Vamos lá, por que o Banco Central manteve essa taxa? Primeira coisa, você precisa entender esse contexto. O investidor, ele não entende só de número, ele entende de história, ele entende de contexto, ele entende um pouco de política. Você precisa entender sobre essas coisas todas. Não era novidade que a taxa ia se manter em 15%. A gente tinha 96% de probabilidade que a Selic ficaria em 15%, a manutenção. Para vocês terem noção, tinha 0,03% de probabilidade de cair em 0,5%, 0,28% de cair em 0,25%. A maior chance depois dessa era de aumentar em 0,25%. Mas acabou que era muito certo que a gente ia manter a taxa em 15%. Pois bem, reação das pessoas, tá tudo ruim e nada muda, porque a taxa se manteve em 15%. Na realidade, não é bem isso. A taxa Selic foi mantida em 15% por um motivo muito simples. Só que antes de responder essa pergunta, eu preciso lembrar vocês que na última reunião a taxa subiu para 15% e o porquê que isso aconteceu na última reunião. Então deixa eu te dar esse contexto aqui. Na reunião anterior, a gente não tinha um consenso de que a taxa ia se manter. A gente tinha 53% de chance de se manter e a gente tinha 44% de chance de aumentar em 0,25%. E esse contexto mudou agora. Por que era essa situação na última reunião do Copom que acontece de 45 em 45 dias para decidir o que vai acontecer com a taxa Selic? Porque a situação é caótica, em especial a situação das finanças públicas e da inflação. Então, a gente tinha uma inflação muito acima da meta, a gente tinha uma situação muito caótica nas finanças públicas. Então, quando a gente olha para esse gráfico, que parece um eletrocardiograma, basicamente a gente está olhando para o resultado primário do governo. O que é o resultado primário? A gente pega o que o governo arrecada e o que ele gastou, sem contar os juros da dívida. Então, durante muito tempo, aqui ó, de 1997 até aqui meados de 2014, 2015, a gente teve um superávit. Então, a gente arrecadava mais dinheiro que gastava. Quando a gente olha para cá, a gente começou a ter déficits primários consecutivos. Ao invés de ganhar um dinheiro, a gente começou a gastar muito dinheiro, mais do que a gente arrecadava. E nos últimos anos, a gente acumulou um déficit gigantesco no Brasil. Então, a gente teve 320 bilhões de déficit, de algo negativo. Arrecadamos menos do que a gente gastou. Pensa numa família que gasta mais do que ganha. É perigoso, não é? Em algum momento bate um desespero, o gerente começa a te ligar, aquelas pessoas começam a te cobrar porque você está devendo grana e sua dívida só sobe porque você tem um juros e alto no Brasil. E quando a gente olha para a arrecadação, será que essas famílias estão ganhando pouco? Será que o Brasil está ganhando pouco? Será que está arrecadando pouco? Não. Na verdade, isso daqui é arrecadação no Brasil e a gente arrecada mais todos os anos. Na verdade, a gente teve arrecadação recorde em 2024. Dá uma olhada, é muita coisa. A gente arrecadou 2,7 trilhões de reais em 2024. E em 2025, só no primeiro semestre a gente arrecadou 1,4 trilhão de reais. Se eu fosse multiplicar por 2, daria 2,8 trilhões de reais. Então, se isso acontecer, a gente teria mais um recorde de arrecadação. Ou seja, o Brasil está arrecadando muito mais dinheiro. Mas se a gente tem um déficit que cresceu, estamos gastando mais ainda. Esse é o país que vivemos. E por que isso aqui é tão grave nesse exato momento? Bom, basicamente, quando o governo não tem dinheiro suficiente, que é o caso, ele precisa se financiar. Como que ele se financia? Ele chega aqui e fala, está aqui um investimento para você, você investe aqui e eu te dou uma taxa de remuneração. Porque como eu estou precisando arrecadar grana, eu pego esse dinheiro para eu poder investir aqui no que eu preciso, para eu poder gastar no que eu preciso. Então ele vai emitir dívida. Quando ele emite dívida, e muita dívida, a gente acaba
acaba ficando preocupado, porque aqui é o histórico de emissão da dívida pública e aqui é o estoque da dívida pública federal. Então a gente está chegando em 8 trilhões de dívida, que são 8 mil bilhões. Qual é a chance de você olhar para isso, para esse gráfico e falar assim, aparentemente, quando eu olho para isso, o estoque da dívida pública deve começar a diminuir. Qual que é a chance de olhar para esse gráfico consistente desde 2000 aqui e achar que ele vai cair? É muito baixo, né? Então, quando a gente olha para a dívida pública, a gente tem uma parte dessa dívida pública relevantíssima que é emitida ali como um título público no Tesouro Direto. A gente tem fundos, bancos, estrangeiros que estão financiando essa dívida pública. Você, quando eu compro um Tesouro Direto, eu financio essa dívida, você também. Se eu tenho mais títulos da dívida no mercado, eu tenho então investidores exigindo juros mais altos. Por quê? Eu olho para esse gráfico, eu fico assustado, não fico? Então eu falo, peraí, tá com mais risco esse negócio. Se tá com mais risco, eu até empresto pro Brasil, mas vou ter que cobrar uma taxa mais alta. Aí a taxa de juros sobe. Porque se não subir, eu não vou correr esse risco novo não, nesse cenário caótico que o Brasil está vivendo. E aí você começa a espalhar pela economia. Então qual que é o problema que a gente tem? O crédito fica mais caro. Se o crédito fica mais caro, fica mais difícil eu financiar uma casa, um carro ou parcelar compras e tudo vai pesando mais no bolso. Então qualquer compra, e o brasileiro ele não compra à vista. Não porque ele não sabe, mas porque ele não pode, porque ele não tem dinheiro para comprar à vista. Então ele parcela, só que se ele parcela, ele vai comprar menos coisas porque a parcela vai ficar mais cara. Se ele comprar menos coisas, eu tenho um problema na economia. E aí o problema 2 é que com juros mais altos, a gente tem mais capital especulativo no país. Porque o gringo olha pra gente e fala, ixi, olha só, há pouco tempo atrás a taxa de juros era 2%, agora a taxa de juros está em 15%. Se está em 15%, eu vou lá, vale o risco, vou botar uma graninha aqui. E aí se eu boto uma graninha aqui, eu vou comprar real. Se eu compro real para investir numa renda fixa no Brasil, o preço do real sobe. Se o endividamento seguir crescendo, os investidores vão perder a confiança no Brasil, aí em algum momento eles vão tirar o dinheiro, e aí o dólar sobe porque eles vão comprar dólar para sair do país e vender real. E aí se o dólar sobe, a inflação também sobe. Entende? Então a gente tem aqui um problemão. Esse daqui é um dos motivos do porquê a nossa inflação está acima da meta do governo. A gente tem a meta central, que eu já falei para vocês da inflação, que é 3%. Eu tenho o piso da meta, que é 1,5%, e o teto da meta, que é 4,5%. Então a inflação no Brasil, ela deveria girar entre 1,5% e 4,5%. É um range bem grande, mas essa é a nossa meta de inflação. Quanto que vocês acham que é a inflação hoje no Brasil? A projeção para esse ano é de 5,1%, acima do teto da meta. Se a gente tem uma diretriz de ter inflação entre esse range e ela está acima disso, significa que precisamos mexer de alguma forma artificial na economia para a gente colocar a inflação no centro da meta. Isso daqui evita um fechamento mais acentuado da curva curta de juros. O que é isso? Você olha para os juros hoje, ele está em 15%. Só que a gente tem os juros daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 10 anos e assim por diante. A curva curta de juros é como se eu fosse olhar para a projeção de juros dos próximos anos. Então, quando a gente olha para a taxa de juros alta e a gente tem uma inflação que não foi controlada, as pessoas pensam, caramba, se a inflação não foi controlada, eu vou ter que manter a taxa de juros alta por um tempo. Se a curva de juros não está diminuindo, se os juros projetados não está diminuindo, a gente basicamente tem um problema. A gente tem que ter uma Selic alta por mais tempo. E por que foi necessário a gente manter a taxa de juros? Vou explicar para vocês. Esse daqui é o juros futuro do Brasil de 2 anos. Então aqui era 2016, então o juros futuro aqui era 12%, aí ele caiu, subiu, caiu, então ele chegou aqui, ó, juros futuro a 3,5% talvez, aí subiu. Então a gente sempre está negociando os juros dos próximos anos. Quando o mercado acredita que a Selic vai cair rápido, os juros futuros de curto prazo começam a cair antes. Então antes da Selic diminuir, a taxa de juros futuro ela já diminuiu, porque as pessoas já têm expectativa que isso vai acontecer e começam a negociar os juros futuro a um preço mais baixo ou a um preço mais alto, dependendo do ponto de vista. Aqui em 2016, a gente teve a primeira queda da Selic depois da manutenção. Aí tinha aqui uma Selic estável e aí a gente tem a Selic caindo depois da manutenção. Só que o juros futuro caiu antes. Aqui em 2023, a gente tem a mesma coisa. A primeira queda da Selic depois da manutenção e o juros futuro caiu antes. Aqui é a mesma coisa. A gente tem a Selic que ainda não caiu, mas o juros futuro já começou a cair antes. Então o juros futuro atual não está em 15%. Por isso que esse vídeo é tão importante. O custo do crédito, como os empréstimos e financiamentos, eles ficam mais barato antes da Selic cair, que é o que hoje acontece. E se ele ficar mais barato antes da hora, isso daí que se espalha pela economia, você lembra que o crédito fica mais caro, fica mais difícil financiar, lembra de tudo isso? Se o juros futuro começa a cair antes, na verdade o crédito fica mais barato, fica mais fácil financiar carro, casa, etc. E tudo pesa menos no bolso. E aí fica tudo mais barato. Só que aí a inflação sobe, porque tem mais consumo, mais gente comprando, o preço sobe. E foi por isso que o Copom deu esse último aperto para 15%, porque para garantir que a inflação ela vai ficar controlada. Então vamos para a segunda parte aqui do vídeo. Porque apesar de todo
todos os problemas, como o déficit fiscal, a dívida alta, a política de juros elevados, que começaram a surtir efeito de alguma forma, e a inflação agora está em 5,10%, a inflação há um mês atrás, quando eu mostrei aqui para vocês, estava em 5,5%. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá melhor do que estava um mês atrás. Só que sabe como estava 3 meses atrás a projeção da inflação? 5,65%. Então a projeção hoje da inflação é 5,10. Há um mês atrás estava 5,50, 3 meses atrás estava 5,65. Então a gente está convergindo para uma inflação mais baixa. Isso é bom. A inflação ela está caindo, ela ainda está acima da meta, mas o importante é que as expectativas estão caminhando na direção certa. E o mercado ele já espera que o ciclo de queda deve começar nos próximos meses. Isso é importante para você saber. Aqui é um gráfico que a gente tirou da Rio Bravo, que é uma das principais gestoras do Brasil, onde essa linha aqui é a Selic, a taxa de juros, tá vendo? 15, 15, 15, 15 e vai ter uma queda. A Rio Bravo espera que em março de 26, ou seja, só começo do ano que vem, a gente tem uma queda de 0,25, depois uma queda de 0,5%, aí depois uma queda de 0,5%, depois uma queda de 0,5%, de 0,25% e assim por diante. Então ela espera que a gente vai ficar em 15% por mais algum tempo e depois a gente vai começar a cair a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Mas eles acreditam num período longo da Selic a 15% para controlar a inflação. Só que aí o ciclo de queda começaria em 2026 e aí ele cairia bem ao longo do tempo. Só que se você esperar até a taxa começar a cair para se posicionar, você pode acabar perdendo muito dinheiro. Perder dinheiro significa você deixar de ganhar também. E é por isso que eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te mostrar agora. Porque vai ser complicado, mas se você conseguir entender, você pode ter um prêmio muito grande. Justamente porque a hora de se posicionar no mercado é agora, não daqui a alguns meses, não quando a taxa de juros cair, mas agora, nesse exato momento. Isso porque os melhores momentos para investir acontecem justamente quando uma taxa de juros entra em manutenção depois de uma alta. Esse costuma ser o melhor momento para se investir e não quando a taxa de juros cai. O gráfico que vocês vão ver agora é um estudo da Dália Capital, que é uma outra grande gestora de recursos do Brasil. Esse gráfico parece difícil de entender, mas vamos lá. A gente tem 4 linhas. Tem uma linha de corte, uma linha de alta, manutenção de corte, manutenção de alta. Então essa linha de corte significa o seguinte, essa linha aqui é a linha de corte. Então sempre que a gente tem corte, o que acontece com a bolsa? Aqui do lado é o rendimento da bolsa. 1,10 é 10% de alta, 1,3 é 30% de alta. Então quando a gente tem, por exemplo, aqui, que seria a linha de manutenção de alta, ou seja, a gente subiu e tem manutenção da taxa de juros lá em cima, ó, no ciclo de 2016, a Selic ficou em manutenção em 14,25%, de setembro de 2015 até outubro de 2016. Então ela ficou um ano em manutenção de alta. Subiu, manutenção de alta. Nesse momento, a bolsa subiu mais ou menos 60% em um ano, tá vendo? Outro momento aqui, que é corte, ou seja, quando a bolsa está passando por um corte, a gente tende a ganhar dinheiro também. Então no dia 19 de outubro, o Banco Central decidiu cortar a Selic para 14%. E aí iniciou um ciclo de queda de juros. Nesse ciclo de queda, a bolsa subiu mais ou menos 40%. Então toda vez que a gente tem uma manutenção de alta e corte, isso aqui é bom para a bolsa costuma subir. Não só bom para a bolsa, é bom para fundo imobiliário, é bom para título pré-fixado, bom para título ligado à inflação, tudo isso se beneficia. Por exemplo, aqui é quem esperou a taxa passar pela manutenção e começar a cair, ganhou muito dinheiro. Ganhou 82% de 2016 até 2019, em fundo imobiliário ganhou 73%. Mas quem investiu na hora da manutenção de taxa, ou seja, subiu, começou a manutenção, ganhou 144% e 120%. Então o que eu estou mostrando aqui? Ó, você vai ganhar muito dinheiro se você investir na hora que a taxa de juros está caindo. Mas se você investir na hora que a taxa de juros subiu e manteve antes de cair, você ganha muito mais dinheiro. É claro, isso não é garantido, mas historicamente, se você consegue investir em renda variável, fundo imobiliário, ações, pré-fixado, etc., nesse time, você tende a ganhar mais capital. E o mesmo padrão, ele se repetiu no último ciclo do corte de juros que a gente viveu entre agosto de 2022 e setembro de 2024. Aqui, quem investiu na hora da queda, ganhou 10,91 e 4,64. Quem investiu na manutenção de alta, ganhou 17,25 e 11,18. Então, de novo, investir na manutenção de alta trouxe muito resultado. E é por isso que talvez esse seja um dos vídeos mais importantes sobre a Selic que eu já fiz. Porque a gente está diante de uma oportunidade de ouro mesmo. Realmente eu acredito que a gente está diante de uma boa oportunidade e eu invisto meu dinheiro publicamente para vocês verem que o meu dinheiro está onde a minha boca está. Esse gráfico aqui mostra o desempenho do Ibovespa quando a taxa de juros de 5 anos está acima ou abaixo da Selic. Eu tenho a Selic atual, eu tenho a taxa de juros futura. Quando a Selic atual está aqui e a taxa futura está abaixo da Selic, eu tenho um resultado. Quando eu tenho o contrário, a Selic aqui e a taxa de juros futura acima, eu tenho outro desenho. Significa que a taxa de juros futura deve subir. Quando eu tenho a taxa de juros de 5 anos futura menor do que a Selic, ou seja, indicando que a taxa de juros vai cair, eu tenho um retorno
geralmente muito positivo. A gente está falando aqui de um retorno de praticamente 80% de bolsa, né? Na verdade, está de 40% para 80%. Então eu poderia dizer que foi 40% no período, vai. Mas quem investiu aqui, obviamente, ganhou muito mais. Então aqui é para você ter noção que, de novo, investir no momento de manutenção, quando a taxa de juros futura está abaixo da taxa de juros atual, costuma trazer bons retornos, porque a taxa de juros, ela influencia o custo do dinheiro. E se você tem uma empresa onde o valuation da empresa é o fluxo futuro de lucros que ela vai ter, e você tem um custo-oportunidade mais baixo de alocar seu capital, você vai descontar o fluxo futuro dessa companhia a um valor presente, a uma taxa menor. Logo, o lucro que ela vai ter daqui a um ano vale mais do que ela valeria se a taxa de juros fosse muito alta. E a gente está exatamente nesse ponto aqui. A taxa de juros de 5 anos está em 13,72% e a Selic, ela parou em 15% depois de um longo ciclo de alta. A inflação começou a ceder, como eu mostrei para vocês, e o mercado já está olhando para frente. Isso daqui é a resolução desse vídeo, basicamente. A taxa de juros futura está mais baixa que a Selic, a inflação começou a se conter e o mercado está olhando para frente. Quando a gente olha para isso, a gente tem um fluxo estrangeiro que começa a entrar. Aqui eu vejo na linha azul o dinheiro estrangeiro, que é os gringos, que geralmente costumam vir quando a bolsa e o mercado está barato. E o que a gente está vendo é o fluxo dos gringos está aumentando. Quando a gente olha para o investidor brasileiro, eles têm resgatado o dinheiro dos fundos de investimento em ações e multimercado. Ó, historicamente, todos os livros que eu já li de finanças na minha vida mostram a mesma coisa. O investidor, pessoa física, costuma fazer besteiras. Por quê? Porque é um investidor emocionado. Tá indo mal, ele resgata. Tá indo bem, ele põe mais. Então, o que está acontecendo no mercado nos últimos anos? Tá indo mal, resgata. O que o gringo tá fazendo? Tá botando mais grana. A gente tem, em 5 anos, um fluxo recorde de 30 bilhões de reais de gringos vindo para o Brasil. Isso daqui é animal. Geralmente é um bom indicativo. E você precisa escolher o seu lado. A gente está num ponto de inflexão agora. Como que você deve se posicionar? Fundos imobiliários. O preço sobre valor patrimonial dos segmentos de fundo imobiliário em julho de 2025. O mais caro seria o Renda Urbana, 0,96. 4% de desconto, né? Porque 1 é o que vale. 0,96 tem 4% de desconto. Aqui tem 5% de desconto, 10% de desconto, 11% de desconto e assim por diante. Então o IFIX está com 11% de desconto sobre o valor patrimonial. Você pega escritórios, cara, tem 31% de desconto. Então fundos imobiliários estão com muito desconto. Quando você pega o dividend yield dos fundos imobiliários, isento de imposto de renda, você tem aqui, ó, 15%, 14%, 12,92%, 12,35%. É bizarro. Desconto mais dividendo alto. Quando a gente olha aqui para NTNB, que seria Tesouro IPCA, aqueles títulos ligados à inflação que eu tenho falado tanto, investido meu dinheiro, a gente vê que só em 7,7% do tempo a taxa fica entre 6,5% a 7,5% mais inflação. Hoje você tem títulos no Tesouro pagando IPCA mais 7%. Isso daqui é muito raro. E o retorno de quando a gente teve aqui para frente, geralmente foi um dos melhores da história. Só que uma das maiores oportunidades, além dessa que eu mostrei, tá aqui também, né? A gente nunca teve uma janela tão grande quanto a que a gente tem hoje aqui. Então, o ponto azul é a bolsa, o amarelo é o EBITDA das empresas. Então, geralmente, o preço da bolsa e o EBITDA eles andam juntos. Só que a gente teve um descolamento aqui. Então, a bolsa, ela não andou tanto quanto o EBITDA das empresas. Então, as empresas hoje lucram muito mais do que elas lucravam em comparação com o preço da bolsa. Então, existe claramente um desconto aqui. E a gente tem 4 ingredientes que trazem uma boa alocação de recursos de acordo com como eu invisto meu capital. E você deveria investir seu capital. Não leva a sério essas coisas que a galera fala, não. Bota 100% em ações, 100% em Bitcoin, 100% em fixa. Não, cara. Você não tem que ser esse investidor cheio de convicção, não. Você tem que ser um investidor que tem que reconhecer com humildade que você não pode prever o futuro, cara. É muito fácil olhar pra trás e falar, ei, porra, 100% em Bitcoin, tá louco? Bota aí, 100% em ações, tá louco? Eu vi um monte de gente falar em 100% em ações e que, cara, ficou no caminho. Eu vi um monte de gente falar 100% em cripto e aí passa por uma oscilação e resgata. Eu vi um monte de gente se lascando. Eu vi gente falando 100% em cripto, só que aí comprou a cripto errada e quebrou. Cara, você tem uma vida só. Então você não deveria dar all-in em alguma coisa que não fosse o seu trabalho. Então você deve diversificar. Uma parte em ações de negócio, uma parte em real estate, uma parte em caixa, uma parte em ativos internacionais, né? E hoje a minha carteira tá mais ou menos assim. Eu tenho 36% em ações, 18% em real estate, 24% em ativos internacionais e 22% em caixa. Então eu tô fazendo isso com o meu dinheiro. Então eu busco sempre ficar próximo dos 25% em cada caixinha. Mas não basta você simplesmente investir. Por quê? Porque, vou comprar aqui um fundo imobiliário, o Senes 11, aqui em meados de 2019. Legal, fundo imobiliário tá com desconto, bacana ter fundo imobiliário na carteira. O que aconteceu? Pum, comprou o fundo imobiliário errado, caiu 77% do seu patrimônio, mesmo comprando fundo imobiliário. Aí você fala, legal, vou comprar aqui ações. 2019, vou comprar ações, tem que ter ações, um momento bom, sobe pra caramba, cai, pum, você perdeu 87% do seu patrimônio, porque comprou as ações erradas. Acertou o time, errou no picking, vai perder dinheiro. NTNB, vou comprar renda fixa, né? É tesouro de inflação, beleza, fechou. Aí você vai pegar, vai investir, vai sair no time errado,
tomou na tarraqueta. Já era, vai perder dinheiro. Então o que é a minha recomendação para você? Recomendação é que você estude. Você precisa estudar para aprender a investir o seu próprio dinheiro. Não tem como. Você precisa estudar para aprender a investir o seu próprio dinheiro. Não quer estudar? Beleza, clica aqui no link da descrição. Um consultor da Portfel vai entrar em contato com você para te ajudar a cuidar do seu dinheiro se você tiver mais de 100 mil reais. Quer se aprofundar nos estudos? Você pode participar do Dia da Independência Financeira, onde você vai poder assinar basicamente a maior plataforma de educação financeira do Brasil, que é a Finclass, com 50% de desconto. Você pode apontar sua câmera para o QR Code ou pode clicar no link da bio aqui também. A Finclass é a plataforma financeira mais completa do planeta. Você tem uma comunidade com mais de 150 mil investidores. Você tem 2 carteiras recomendadas para você. Você tem mais de 70 masterclasses completas. São cursos completos, gravados num nível cinematográfico, uma série de bônus no Dia da Independência Financeira e ainda pode fazer tudo isso com 50% de desconto, tá? Então, clica aqui no link da bio para você participar da Independência Financeira, que vai ser durante um único dia, durante 24 horas, você vai poder assinar a Finclass com desconto de 50%. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Faça bons investimentos, não tome na tarraqueta e tchau.